TC News. Seu resultado é nossa marca. Fed mantém os juros no atual patamar em 5,25% e 5,5%, dentro do consenso, dentro do que era esperado pelos espectadores no dia de hoje. E as repercussões iniciais que a gente tem nas bolsas são dos índices americanos. O S&P deu uma diminuída na hora da divulgação, como a gente consegue observar, mas a gente vai trazer para você a partir de agora esse resumo, esse comunicado do Federal Reserve sobre essa decisão de hoje, inclusive detalhando os dot plots aqui para você, com os destaques do FONC no radar do investidor, a divulgação também dessas projeções econômicas dos dirigentes do Federal Reserve, que ficaremos atentos. Mas primeiro vamos para a decisão, mostrar para você o que mostra esse documento do Fed, o que explica sobre como que os dirigentes do Federal Reserve acompanharam, né, desde a decisão passada. O começo aponta que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido, num trecho muito parecido dos outros comunicados. Os ganhos de emprego permaneceram fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação diminuiu ao longo da última sessão, ao longo do ano passado, mas permanece elevada. Nos últimos meses, registraram-se novos progressos modestos em direção ao objetivo do comitê de atingir a inflação aos 2%. O comitê também aponta que ele procura atingir o nível máximo de emprego e da inflação à taxa de 2% ao longo prazo. O comitê considera que os riscos para alcançar os seus objetivos de emprego e inflação evoluíram para o melhor equilíbrio ao longo do ano passado. As perspectivas econômicas são incertas e o FONC permanece muito atento aos riscos de inflação. E aí aponta aqui a decisão que, em suporte, em apoio aos seus objetivos, o FONC decidiu manter o intervalo das taxas Fed Funds no patamar dos 5,25% e 5,5% ao ano. Repito que era uma decisão já esperada. Ao considerar quaisquer ajustes ao intervalo-alvo para as taxas dos fundos federais, para as taxas Fed Funds, o FONC vai avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos. O comitê não espera que seja apropriado reduzir o intervalo da meta até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está evoluindo de maneira sustentável para a meta dos 2%. Além disso, o FONC vai continuar a reduzir as suas participações em títulos do Tesouro e dívidas de agências e títulos garantidos por hipotecas. O FONC está fortemente empenhado em fazer com que a inflação regresse ao objetivo dos 2%. Ao avaliar a orientação adequada da política monetária, esse último destaque que sai no documento de divulgação da decisão, que é justamente essa parte que eu destaco para você, o FONC diz que vai continuar a monitorar as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas, que o comitê estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do Fed. As avaliações terão em conta uma vasta gama de informações, incluindo leitura sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação e desenvolvimentos financeiros e internacionais. Esse é o documento do Federal Reserve, o sumário em relação ao que aponta a manutenção de juros nos Estados Unidos. A gente trouxe os principais destaques aqui para você. Um ponto importante que mereceu urgente no painel Mover Pro é que o Fed diz que houve um progresso modesto nos últimos meses em direção à meta inflacionária também. São esses principais destaques. E aí, Mari, vamos atualizar o cenário das bolsas americanas, como o impacto imediato atinge as bolsas por lá. Diga lá, Mari. Vamos lá, então, medindo bolsas americanas agora operando mistas. Dow Jones arrefeceu alta, agora opera em queda de 0,02% aos 38.740 pontos. S&P arrefeceu alta, sobe agora 0,92% aos 5.424 pontos. E Nasdaq tem uma alta de 1,42% aos 19.515 pontos. Medina. Perfeito, Omari. E também a gente traz agora para você as projeções do Federal Reserve nos dot plots, que esse também era um assunto que o mercado ele estava avaliando e estava aguardando, as projeções trimestrais que o Fed traz para o cenário norte-americano. E o urgente é que a projeção do Fed para os juros em 2024, essa projeção subiu.
5,1% agora. O anterior estava em 4,6%. Então, o Fed projetando um intervalo de juros maior do que se esperava no último dot plot. A projeção para os juros em 2025 atinge 4,1%, também acima da projeção anterior, que era de 3,9% ao ano. Para 2026, a projeção foi mantida em 3,1%. E aí também um urgente para a projeção do Fed para o PIB de 2024 na estabilidade, 2,1%. Também é dentro, né, do que o mercado já aguardava e era também o mesmo patamar da projeção anterior. Para 2025 foi mantido um PIB em 2% e para 2026 também a mesma estimativa no patamar. Outro urgente que pinta é a projeção do Fed para o núcleo do PCI desse ano, também um ligeiro aumento. 2,6 no anterior, agora 2,8, urgente que pintou aqui para você. A projeção do Fed para o núcleo do PCI em 2025 elevou-se para 2,3%, a projeção anterior estava em 2,2% e a projeção para o núcleo do PCI em 2026 foi mantida em 2%. São os destaques aqui que a gente olha. Por aqui, Bovespa segue em queda de 1,03%, 120.384 pontos. A gente tem um dólar futuro estável nos R$ 5,382. E olhando Estados Unidos, Mari, sempre de olho no que acontece por lá com a divulgação da decisão do Fed e dos dot plots. Situação tá como, Mari? Medina, Dow Jones agora avançando 0,05% aos 38.717 pontos. S&P avançando 0,89% aos 5.423 pontos. E Nasdaq sem uma alta de 1,43% aos 19.516 pontos. Passando também pelos bondes, as Treasuries de 2 anos agora caindo 12 pontos base aos 4,718% ao ano. As de 5 anos um recuo de 13 pontos base aos 4,283% ao ano. E as de 10 anos caindo 12 pontos base aos 4,285% ao ano, Medina. A gente pode acompanhar também que o índice dólar de XY, ele recua 0,71%, 104,50 pontos, mas desde a decisão ele saiu um pouco das mínimas, tá? Deu um ganho por conta da decisão do Fed de agora a pouco. Você que participa da nossa cobertura aqui do Tarde TC News, daqui a pouquinho a gente tem a entrevista coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Vamos acompanhar na íntegra o discurso e as primeiras perguntas, e eu vou olhar agora como estão os derivativos das taxas Fed Funds lá na Bolsa de Chicago, no CME Group, mostrando como depois do comunicado e dessas novas projeções dos dot plots, como que os investidores precificam a próxima decisão de política monetária e para quando o Fed inicia o corte de juros nos Estados Unidos. Nesse momento, a gente tem para a reunião de julho, né, a manutenção nesse atual patamar de 5,25 a 5,5%. A gente olha para setembro. Em setembro, 61,3% é a probabilidade de momento para um corte de juros por lá em 25 pontos base, o que levaria as taxas Fed Funds para o intervalo de 5 e 5,25%. Muito também já estava no patamar dessa maneira após a divulgação do CPI pela manhã, um dado abaixo das expectativas. Vamos ver como essas projeções impactam, né, o que os investidores esperam dos mercados nos Estados Unidos. O impacto forte a gente olha, né, Mari, para Dow Jones, que virou e tá caindo. Vamos trazer de novo os índices, Mari. Agora tá na estabilidade Dow Jones, né? Exatamente. Chegou a negativar ali por volta de 0,08%, agora estabilizou e tá com um levíssimo avanço de 0,01%. Aliás, zerou, mas tá com viés positivo aos 38.748 pontos. S&P continua avançando 0,92% aos 5.424 pontos. E Nasdaq continua subindo mais forte, avançando 1,42% aos 19.516 pontos. Medina. Mais do que traz os dot plots, vamos continuar passando por essa parte importante das projeções dos dirigentes do Federal Reserve, o chamado gráfico de pontos, como você pode acompanhar por aqui. A gente vai repassando o que sai, né,
inclusive no painel Mover Pro. E como, por exemplo, a projeção do Fed para o desemprego em 2024. Essa projeção foi mantida, o que traz em linha do que esperavam os analistas, 4% de desemprego em 2024. O Fed prevê um desemprego agora maior em 2025, era 4,1%, agora a taxa em 4,2%, e também um ligeiro aumento na projeção para 2026 da taxa de desemprego de 4 para 4,1%. Projeções do Fed indicam que 4 membros não veem corte de juros em 2024. Outros 7 membros observam um corte de juros em 2024, enquanto 8 membros veem 2 cortes de juros neste ano ainda. E é importante a gente olhar dessa maneira, porque há a maioria, quando a gente conta aqui os membros do Federal Reserve, de uma expectativa de pelo menos um corte de juros nesse ano. E que o maior número prevê 2 cortes de juros em 2024 nos Estados Unidos ainda. É uma minoria, 4 membros que não observam, não veem expectativa e cenário para cortar os juros nos Estados Unidos, e que a maioria ainda acredita em pelo menos um corte de juros, como a gente pode observar nessas transições e nessas projeções aqui. Um abraço pro Bruno Valadão, pro Enzinhas, e o que importa é a entrevista do Jerome Powell, que será às 3h30 da tarde. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Tarde TC News também. Mais uma passada, Mari. Também vamos olhar criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, como que estão após a decisão, Mari. Medina, passando então pelos índices, Dow Jones voltou a negativar, agora está caindo 0,05% aos 38.727 pontos. S&P continua avançando 0,93% aos 5.425 pontos. E Nasdaq, sem arrefecer um pouco a alta, agora está subindo 1,28% aos 19.497 pontos. E passando pelos bondes, as Treasuries de 2 anos também arrefeceram um pouco a queda, agora estão recuando 11 pontos base aos 4,724% ao ano. As de 5 anos continuam caindo 13 pontos base aos 4,286% ao ano. As de 10 anos com uma queda de 11 pontos base aos 4,287% ao ano. Passando também pelas criptos, vamos ver como está Bitcoin e Ethereum. E nesse momento o Bitcoin está avançando 2,79% aos 69.156 dólares. E Ethereum sobe 2,49% aos 3.584 dólares, Medina. 3h12. A gente segue aqui na nossa cobertura especial de decisão de juros dos Estados Unidos. Falamos muito sobre essa decisão, essas projeções dos dot plots também, mostrando o impacto nos mercados neste momento. O Ibovespa, que com a decisão ele ficou na mesma toada. Deixa eu colocar aqui o Ibov na tela para a gente poder observar também os últimos 5 minutos do Ibovespa, até dar o F5 aqui na minha tela. Vou deixar o gráfico da Weibo enquanto isso, olhando o Bitcoin. Mas o Ibov, ele tá numa queda de 1,13%, 120.260 pontos. É o que a gente consegue observar do índice da Bolsa Brasileira. Dólar futuro agora está subindo 0,14%, R$ 5,387. Vamos comentar bastante sobre essas projeções, sobre o que trouxe o comunicado do Fed também. Temos uma convidada para nossa cobertura de hoje. A gente recebe aqui no nosso Tarde TC News em instantes a Carla Argenta, que é economista-chefe da CM Capital. Estava acompanhando também, leu o comunicado, viu as projeções dos dot plots e conversa um pouco com a gente antes do início da coletiva do Jerome Powell lá no Fed. Carla, agradeço muito a sua participação aqui, como vai? Boa tarde, Medina, o prazer é todo meu, vou muito bem, obrigada. Boa tarde, Carla. Carla, primeiro eu queria uma leitura inicial sua, né, sobre o comunicado do FONC, antes de a gente partir para as projeções dos dot plots, mas o tom do comunicado, sentiu um tom mais dovish, mais hawkish, dentro do que era esperado? Eu acho que esse comunicado ele veio completamente isento de qualquer tom, né? Quem busca alguma sinalização por parte do comunicado, única e exclusivamente, não vai encontrar isso, né? Houve uma manutenção, basicamente, de todas as políticas que a instituição vinha fazendo e, na verdade, a diferença está justamente nas projeções que são atualizadas a cada 6 meses, basicamente, né? Então, aliás, uma vez a cada
cada 2 reuniões. Então, essas projeções, elas levam em conta, inclusive, uma janela de indicadores que foi muito mais negativa em termos de efetividade da política monetária, né? Era esperado que os indicadores apresentassem um arrefecimento da economia mais intenso, um arrefecimento da inflação mais intenso, um mercado de trabalho mais alinhado com uma taxa de juros absolutamente restritiva, e isso não aconteceu. Obviamente, foi refletido no gráfico de pontos, né, nessas projeções que nós vimos hoje. E 2 pontos fundamentais, que inclusive foram absolutamente importantes para a reprecificação dos ativos que nós vimos hoje, são uma concentração das estimativas dos membros do FONC em torno de um ponto muito mais alinhado, muito mais coeso para as expectativas de 2024 e para as expectativas de 2025. Para 2025, esses pontos estavam muito mais pulverizados nas últimas projeções divulgadas. E hoje a gente vê uma concentração muito maior em um patamar mais elevado. Então, é justamente isso, né, que o mercado tem absorvido nesse momento, mas é fundamental o comunicado, efetivamente, as falas, né, dos membros a partir de agora, para que o mercado consiga exatamente dosar e entender o que está por trás desses números que nós estamos vendo. Então, acho que agora é ficar em compasso de espera. A gente tem uma sinalização que era mais ou menos esperada pelo mercado. Isso já estava no preço, na verdade, né? Já estava no preço dos ativos. E a sinalização, efetivamente, ela vem a partir das falas dos membros do FONC. Então, tem que esperar para ver o que vai acontecer por aí. Pois é, Carla, as projeções anteriores, né, dos dirigentes do Fed para as Fed Funds nesse ano estavam até 4,6% até a reunião de março. E houve uma subida, né, importante para 5,1% ao ano, que curiosamente indica, né, Carlos, um corte de 25 pontos base para o futuro. Eu estava vendo os membros, né, que projetaram aqui, alguns destaques que saíram, 8 membros vendo 2 cortes de juros, 7 observando um corte de juros em 2024, enquanto 4 membros não observam o corte de juros neste ano ainda. Já dá para fazer alguma previsão a respeito disso? Qual que é a sua expectativa para o corte? Quando a gente olha os dot plots, a gente consegue afirmar, pelo jeito, vem apenas um corte de 25 pontos base em 2024? Eu acredito que esse não seja o cenário mais provável de acontecer por alguns fatores, tá? O primeiro deles é que ainda estamos em junho, então tem muita água para passar por baixo dessa ponte, e a maturação da política monetária, ela está em pleno curso, né? Você já vê um arrefecimento efetivo da inflação, isso já vem acontecendo há algum tempo. Sazonalmente, os meses do início do ano são muito mais críticos em termos inflacionários, né? E a expectativa é de que ao longo dos próximos meses você veja efetivamente dados melhores em termos inflacionários. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em termos de mercado de trabalho, que são as 2 principais variáveis acompanhadas pelo Fed, nós tivemos movimentos que não são tão negativos assim em termos de mercado de trabalho. Não à toa foi revisada a taxa de desemprego para cima ao longo do próximo ano, né? Que movimentos são esses? Você tem uma abertura de vagas, exceto o último payroll, mas, de modo geral, se você olhar uma média trimestral ou de um período um pouco mais amplo, você tem uma abertura de vagas que ela é muito concentrada em setores que têm gargalos estruturais e não conjunturais. Setor de saúde tem aberto muitas vagas nos últimos meses, mas isso é uma característica mundial, é uma demanda mundial por mais profissionais de saúde, então ele não consegue ser contornado via política monetária, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que vagas para a atuação efetivamente no poder público também têm sido responsáveis por uma abertura muito significativa de postos de trabalho. Agora, se você olha para aqueles segmentos, para aqueles setores que eles são mais impactados pela dinâmica macroeconômica propriamente dita, você já vê um arrefecimento em termos de aberturas de vagas mais significativo. O que isso significa? Significa que esses dados de mercado de trabalho ao longo dos próximos meses tendem a apresentar um resultado muito mais positivo. Se isso efetivamente acontecer, você afasta esse receio de um nível de atividade com potencial impacto inflacionário mais acentuado ao longo do tempo, né? Mais uma vez, nós ainda estamos em junho, acabamos de entrar em junho, os dados que nós vimos até aqui dizem respeito principalmente
abril, maio, né? Março, abril, maio, que é um período um pouco mais crítico em termos inflacionários, em termos de mercado de trabalho, e a partir dos próximos meses a gente tende a ver sim um arrefecimento em termos inflacionários e em termos de mercado de trabalho. Dito isso, acho que existe bastante tempo, né, para que esses movimentos reverberem nos indicadores macroeconômicos e para que o Fed consiga iniciar esse ciclo de queda, mesmo que seja com 25 pontos. Outro movimento adicional é que o Fed tem consciência de que a manutenção dessa taxa de juros no patamar atual por um período demasiadamente longo pode acarretar em um desaquecimento muito acentuado do nível de atividade no futuro, e isso não é desejado pela instituição. Esses solavancos a instituição tenta suavizar esses solavancos, né? Esses movimentos mais abruptos. Então, é outra coisa que está no radar do Fed e que nós temos visto uma certa preocupação com base nos discursos recentes desses membros também. E, por fim, acho que é importante mencionar que nós estamos nos aproximando de um período eleitoral por lá. E iniciar um ciclo de queda muito próximo da eleição pode ser interpretado pelo mercado como algo que respinga, né, em uma manipulação por parte do Poder Executivo sobre o Banco Central norte-americano. O Powell tem dito, Carla, desculpa de interromper, que não observa, né, a eleição para sua decisão. Mas, então, na sua avaliação, a eleição pode sim influenciar de alguma forma as decisões do Fed? Eu não acredito nisso, mas eu acredito que como a comunicação e o timing são importantes para a manutenção da credibilidade da instituição, e o fato do Powell estar mencionando isso, né, que é muito importante, acho que isso significa que a instituição será um pouco mais conservadora nesses termos e, se for necessário, ela iniciará os cortes com uma antecedência um pouco maior do que eles estavam estimando, justamente para afastar essa possibilidade, né? Uma redução de ônus. Iniciar o corte dos juros em setembro, outubro, né? Ou iniciar esses cortes de juros em outubro, novembro, não faz muita diferença em termos de política monetária, esse é o ponto, né? E acho que para a credibilidade da instituição e para contornar o ônus que seria criado, né, essa possibilidade de retórica, essa possibilidade de narrativa, né, o FONC acho que toparia iniciar essa queda nos juros antecipadamente. Claro que se as variáveis macroeconômicas possibilitarem isso, e o que nós estamos vendo aqui é que elas provavelmente possibilitarão isso em setembro. Perfeito, a gente está conversando com a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Você que participa da nossa transmissão, você deixa o seu like aqui conosco, já passamos dos 1.500 likes. A gente vai também acompanhar a coletiva, as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, e deixa o seu like aqui na nossa transmissão e uma pergunta no chat também. Dúvidas, manda aqui no chat que a gente separa e repassa para Carla Argenta também. Ô Mari, vamos atualizar o mercado, dar um panorama geral, como que tá a situação depois de 20 minutos, basicamente, da divulgação do comunicado do Fed. Como está a situação em Wall Street, Mari? Medina, Dow Jones estava ali na estabilidade, agora está com um levíssimo avanço de 0,06% aos 38.770 pontos. S&P uma alta de 1,05% aos 5.431 pontos. E Nasdaq 100 subindo 1,26% aos 19.484 pontos. E só para a gente passar pelos bonds rapidamente, porque mudou um pouquinho o cenário por lá, as Treasuries de 2 anos voltaram a cair 12 pontos base aos 4,712% ao ano. Já as de 5 anos deram uma acelerada na queda, agora estão caindo 15 pontos base aos 4,270% ao ano. E as de 10 anos continuam recuando 13 pontos base aos 4,275% ao ano, Medina. Perfeito, Omari. Por aqui, Bovespa segue caindo 1,08%, 120.316 pontos. Dólar futuro na estabilidade, um viés um pouco mais baixista do que no início do programa, R$ 5,376. Índice futuro caiu 1,27%, 122.200 pontos. Em instantes, então, a cobertura, a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. Em 5 minutinhos, ele fará a sua declaração.
Ô, Carla, você espera que o Powell falará o que exatamente? O que seria bom para os mercados no discurso do presidente do Fed? Quais dúvidas no ar o Powell pode tirar no discurso de daqui a pouquinho? Eu acho que os membros do FONC eles têm sido muito lineares nas suas falas, nos seus posicionamentos de modo geral. O mercado oscila em torno do que esses membros falam, mas a mensagem principal, principalmente do Powell, ela tem sido a mesma ao longo do tempo. Acho que ele vai justamente ratificar isso, confirmar, falar mais uma vez que a instituição ela precisa de um arrefecimento mais consolidado efetivamente da inflação, principalmente dos núcleos inflacionários que tem pressionado o indicador, né? Mas que o trabalho do Fed tem sido feito e tem sido feito da forma correta, e à medida que esses indicadores forem sendo divulgados, eles provavelmente em algum momento permitirão esse início de queda nos juros. Então, acho que essa tem sido a mensagem ao longo do tempo, e não tem motivos para que o Powell destoe disso, até porque, momentaneamente, nós atravessamos um período que é muito crítico, tanto em termos geopolíticos, né, como em termos de ciclos monetários. A gente viu o início da queda nos juros na zona do euro agora, sucedido de falas muito duras, inclusive, dos membros do BCE, e acho que não tem muitos motivos para descolar do que havia sido sinalizado até agora. Uma vez feito isso, a instituição corre o risco de ter uma repressão que seria muito, né? Então, acho que o trabalho duro já foi feito, as surpresas e as mudanças nas falas, elas foram proferidas na última janela de indicadores, que foi justamente surpresas acontecendo, e os últimos indicadores, eles mostram claro que tem surpresas mas eles um cenário esperado pelo mercado muito mais alinhado do que A gente tá com uma oscilação na conexão da Carla, daí a gente vai retomar aqui o contato com ela para ela poder trazer um pouco mais desse discurso alinhado, só para ela complementar também a frase dela. Enquanto isso, você vai chegando e vai deixando a sua mensagem aqui. Importante deixar o seu like também. E o que você espera para a decisão de logo mais nos juros dos Estados Unidos? A decisão já posta, o discurso do Powell a gente vai acompanhar. Vale lembrar, né, que os membros do Fed, pelo que o Dot Plot trouxe pra gente, acreditam que vão acortar a taxa de juros dos Estados Unidos apenas uma vez esse ano, 2 a menos do que pensavam em março, já que a inflação se aproxima da meta de 2% mais lentamente do que esperavam. Isso a gente observa de acordo com a mediana das novas projeções econômicas publicadas nessa quarta-feira pelo Banco Central americano, depois da decisão, juntamente, né, com o anúncio já amplamente esperado de manter a taxa de juros na faixa de 5,25% e 5,5%. Voltamos com a Carla. Carla, você falava então que a expectativa do discurso, aí a gente teve uma oscilação na sua fala, eu peço para você retomar desse ponto. Claro. Bom, acho que o Powell ele tem oscilado muito pouco em termos do que ele tem dito no mercado, né? E a tendência é que ele continue nessa linha. Isso porque a janela de indicadores que nós tivemos recentemente, ela corrobora esse cenário mais duro, efetivamente. Nós não tivemos surpresas adicionais frente a esse novo cenário que foi interpretado, enfim, ao longo dos últimos 3 meses. Então, nós convergimos para um patamar onde os membros do FONC e o mercado, né, fazem a leitura correta dos indicadores que têm sido divulgados. E nesse contexto, a expectativa é de que justamente seja ratificado a linha que o Fed vem adotando recentemente. Não há motivos para mudanças adicionais sobre isso, principalmente num contexto onde você tem movimentos geopolíticos muito importantes e movimentos de política monetária em outras regiões igualmente importantes. Uma vez que você modifica essas falas, né, ou passa uma sinalização diferente, você corre o risco de ter uma reprecificação indesejada nos ativos, que seria talvez um tiro no pé da própria instituição. Então não há motivos para fazer isso, primeiro ponto. E segundo, eu acho que esse comunicado, da forma como ele foi feito, as palavras que foram utilizadas para compor esse comunicado, são uma sinalização disso, que deve ser algo muito mais no sentido de confirmar o que vinha sendo feito até aqui e não de trazer elementos novos ou sinalizações diferentes do que foram feitas por hora. Perfeito, Carla.
Estamos aqui, então, nessa cobertura aqui da decisão e na expectativa, inclusive, da coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. Inclusive, eu tô aqui na nova cena aqui do nosso estúdio da TC News, aguardando aqui a transmissão oficial do FONC, que a gente vai acompanhar as falas do Jerome Powell. Enquanto isso, agradeço a Carla, ela vai ficar com a gente também acompanhando a fala do presidente do Fed, volta depois de quando a gente acompanhar o discurso na íntegra e o começo da coletiva. Já abriram as imagens pro púlpito. Enquanto isso, Mari, vamos atualizar o cenário americano, como tá o Wall Street nesse momento, Mari. Eugênia, as bolsas seguem positivas, Dow Jones continua com um leve avanço de 0,07% aos 38.774 pontos, S&P subindo 1,10% aos 5.434 pontos e Nasdaq sem uma alta de 1,42% aos 19.515 pontos. Medina. Obrigado, viu, Omar? A gente tá com imagens, então, ao vivo lá do Federal Reserve, na expectativa do Jerome Powell poder entrar por essa porta aqui, que acaba de ser aberta, para iniciar o discurso dele ao vivo para você. Entre em cena, Jerome Powell, a gente vai acompanhar aqui a coletiva ao vivo, o discurso do presidente do Fed para você no Tarde TC News, nessa cobertura especial. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance, with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid Powell pace. disse que a economia americana fez progresso considerável e citou também uma geração contínua forte de postos de trabalho. Private domestic final purchases, which excludes inventory investment, government spending, and net exports, and usually sends a clearer signal on underlying demand, grew at 2.8% in the first quarter, nearly as strong as the second half of 2023. Growth of consumer spending has slowed from last year's robust pace, but remains solid. Powell também afirmando que a inflação aliviou substancialmente, mas que segue muito alta e que o FONC está mantendo um nível restritivo de política econômica. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2.0% over the next 2 years. In the labor market, supply and demand conditions have come into better balance. Payroll job gains averaged 218,000 jobs per month in April and May, a pace that is still strong, but a bit below that seen in the first quarter. The unemployment rate ticked up, but remains low at 4%. Strong job creation over the past couple of years afirmou que os indicadores recentes sugerem que a economia americana cresce em um ritmo sólido e que os gastos dos consumidores também permanecem elevados. O presidente do Federal Reserve disse que o Fed geralmente espera que o PIB desacelere em relação ao ritmo do ano passado, mas também afirma que o mercado de trabalho está se equilibrando melhor. Conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic. Relatively tight, but not overheated. FOMC participants expect labor market strength to continue. The median unemployment rate projection in the S&P is 4.0% at the end of this year and 4.2% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in April. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%.
The Consumer Price Index, which came out this morning and tends to run higher than the PCE price index, rose 3.3% over the 12 months ending in May, and the core CPI rose 3.4%. The inflation data received earlier this year were higher than expected, though more recent monthly readings have eased somewhat. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.6% this year, 2.3% next year, and 2.0% in 2026. Paulo falando do PCE, mas antes, ainda sobre o mercado de trabalho, ele disse que o mercado está caminhando para um melhor equilíbrio, que a geração de postos em abril e maio ainda estão fortes. Também disse que a taxa de desemprego permanece alta. De acordo com Powell, os indicadores amplos do mercado de trabalho mostram relativo aperto. Foi o que ele disse na sua última resposta, antes de entrar justamente nesse ponto envolvendo a inflação. Ele afirmou que as recentes leituras mensais de inflação diminuíram pouco. As labor market tightness has eased and inflation has declined over the past year, the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We've stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. So far this year, the data have not given us that greater confidence. The most recent inflation readings have been more favorable than earlier in the year, however, and there has been modest further progress toward our inflation objective. We'll need to see more good data to bolster our confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress that we've seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Ponto importante aí o que disse o presidente do Federal Reserve. Ele afirmou que até agora, nesse ano, o Fed não obteve maior confiança na inflação para poder reduzir os juros nos Estados Unidos. E ele reiterou, né, um discurso já bem dito nas últimas decisões e últimas declarações de que o Fed precisa de mais dados bons para reforçar a confiança na inflação. A gente segue com o discurso do presidente do Fed. But these projections are not a committee plan or any kind of a decision. As the economy evolves, assessments of the appropriate policy path will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, we're prepared to maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly, or if inflation were to fall more quickly than anticipated, we're prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. We'll continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of the data and its implications for the outlook and the balance of risks. Mais um ponto em que ele fala de que houve progresso modesto, que é preciso de mais dados bons, que o Fed precisará ver mais desses dados para aumentar a confiança na inflação e que a mediana das projeções econômicas não são um plano e não são decisões. É o alerta que faz o presidente do Fed. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Tá, e então, né, o discurso do presidente do Fed, a gente continua com as imagens de lá, para acompanhar as primeiras perguntas da coletiva nesse momento. Vamos acompanhar o que responde o presidente do Fed a perguntas de jornalistas. It's already 2.75, and after today's number, there were several
forecasts on the street that it would be 2.6 at the end of this month. Does that tell you that the average official expects no further progress in inflation, and in fact that it's going to get worse? And if you have this wrong, doesn't it mean that you could have wrong the outlook for rates there? Yeah, so what's going on there is that we had very low readings in the second half of last year, June through December, really. And we're now lapping those. So as you go through the 12-month window, a very low reading drops out and a new reading comes in. The new reading gets added to the 12-month window. So it's just a slight element of conservatism that we're assuming a certain level of incoming monthly PCE and core PCE numbers. We're assuming, a good but not great numbers. And if you put that on top of where we are now, you get a very slight increase in the 12-month reading. Now, do we have high confidence that that's right? No, it's just a kind of conservative way for forecasting things. If we were to get more readings like today's reading, then of course that wouldn't be the case. So it's just a forecasting device. I think. Let me say that we welcome today's reading and hope for more like that. Nessa resposta, o Powell disse que houve leituras baixas de inflação no segundo semestre de 2023. Também afirmou que o FONC pratica um ato de conservadorismo em perspectivas de inflação e que o Fed não tem alta confiança nas suas projeções. Ele afirmou que está praticando um leve elemento de conservadorismo nas perspectivas inflacionárias e que se os empregos enfraquecerem inesperadamente, o Fed está pronto para responder. I think I don't know that this rules that in or out. I mean, really, it's a forecast, a fairly conservative forecast, month by month, that would lead to slightly higher, 12 months rates by the end of the year. If we get, better ratings than that, then you will see that come down or remain the same. If you're at 2.6, 2.7, that's a really good place to be. Nick. Tá, então essa primeira resposta, né, de Jerome Powell respondendo a perguntas de jornalistas. Ele também citou que o FONC cumprimenta e congratula os dados de inflação de hoje também, outro destaque que saiu, e também afirmando que o teste para o corte das taxas é muito mais confiança de que a inflação está se aproximando de 2%, que se obtiver leituras melhores, acha que vão ver a previsão cair. Vamos continuar acompanhando essa coletiva de imprensa do Powell. As you know, I talk to all of the other participants on the FOMC every cycle, and we talk about their summer of economic projections and the their dot plot and everything. And what I hear and see is that people are looking at a range of plausible outcomes, and in many cases they're thinking, I can't really distinguish between two of these. They're so close for me. These are very close calls. But we ask them to write down the most likely one, so they do. And I think as you've said, there's 15 of the 19 are kind of clustered around one or two. So I think I would look at all. I look at all of them as plausible, but I look at I think that does tell you kind of what the committee thinks. But what everyone agrees on is it's going to be data dependent. No one brings to this or takes away from it, that is on the committee, a really strong commitment to a particular rate path. It's actually just their forecast, and it's a combination of their forecast and their own reaction function. But again, everyone would say that this is very data dependent, and I don't hold it with high confidence. And I think if you're looking for and don't really think that they're not trying to send a strong signal that this is what I think is the right thing. It's just what they think at a given moment in time, subject to data. In terms of future meetings, we haven't, we don't make decisions about future meetings until we get there. I think in terms of what we need to see, I mentioned it earlier, we want to gain further confidence. Certainly, more good inflation readings will help with that. I'm not going to be specific about how many because, really it's going to be not just the inflation readings, it's going to be the totality of the data. What's happening in the labor market, what's happening with the balance of risks, what's happening with the forecast, what's happening with growth. You look at all of that and you ask, are we confident? Have we reached an appropriate level of confidence that inflation is moving down sustainably to 2%? Or alternatively, do we see really unexpected signs of weakness in the labor market that would call for a response? Which is another thing that could happen. But again, we don't see that.
And we see today's report as progress and as, building confidence, but we don't see ourselves as having the confidence that would warrant, beginning to loosen policy at this time. Um resumo dessa última resposta do presidente do Fed é ele chegando a afirmar, né, que todos concordam que o FONC está dependente de dados e que ele olharia para as projeções do Fed para a trajetória de juros como plausíveis, mas também indicou que consideraria plausíveis todas as previsões do Fed para a trajetória das taxas, que os decisores políticos não estão a tentar enviar um sinal forte com as previsões e que a fraqueza inesperada no mercado de trabalho também pode exigir uma resposta. É outro ponto desse discurso, dessa resposta do presidente do Federal Reserve, que segue acompanhando o que Powell fala. The SEP actually does reflect the data that we got today to the extent you can, reflect it in one day. I think we'll see PPI tomorrow. We'll know more about the PCE reading as the month goes on, but the initial CPI reading and its kind of first level translation to PCE we did have this morning. We were briefed about it, and people were able to consider whether they should make changes. And as I said, some people generally do, but most people generally don't. John Allen. A gente observando, acompanhando a coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, depois da última decisão de juros dos Estados Unidos. O Fed manteve a taxa Fed Funds no intervalo já esperado pelos analistas de 5,25% e 5,5%. Jerome Powell dizendo que o FONC não será específico sobre quantos bons dados de inflação serão suficientes para o corte, foi até um urgente no painel Mover Pro, e que a fraqueza inesperada do mercado de trabalho seria chamada para a resposta, e que o FONC não observa sinais de fraqueza no mercado de trabalho agora. A gente acompanha ainda mais um trecho da coletiva. And we've seen it gradually move back into much better balance between supply and demand. So what have we seen? We've seen labor force supply come up quite a bit through immigration and through recovering participation. That's ongoing mostly now through the immigration channel, but still we've had some increases in prime age labor force. In terms of on the demand side, we've seen quits moving down. We've seen job openings moving down. We've seen wage increases moving from very, very high levels a couple of years ago back down to more sustainable levels. We have seen unemployment creep up now 0.6 over the course of a year or so, very, very gradually. So you put all that together, what you have is still low unemployment, still 4% unemployment, historically low. But it's moved up a little bit, it's softened a bit, and that's an important statistic. But more than that, you've got strong job creation. You have payroll jobs still coming in strong, even though there's an argument that they may be a bit overstated, but still, they're strong. So that's what we see. We watch the labor market, of course, and the economy as a whole, but the labor market very carefully, and that's what we see. We see gradual cooling, gradual moving toward better balance. We're monitoring it carefully for signs of something more than that, but we really don't see that. As a quick follow-up, the surveys that make up the jobs report are showing different tales. There's been some divergence, especially we saw in the last report that we got on Friday. So how do you interpret that? Teve uma parte da resposta interessante do Jerome Powell, dizendo que alguns membros do FONC, eles tiveram a possibilidade de atualizar suas projeções depois do dado de CPI pela manhã, que veio bem abaixo das expectativas. De acordo com o Powell, alguns membros atualizaram as projeções, mas a maioria não atualizou. E também no decorrer dessa última resposta, Powell afirmou que há baixo desemprego, embora ele tenha aliviado um pouco, e o FONC vê um alívio gradual no mercado de trabalho para um melhor equilíbrio. Strong and gradually cooling, gradually rebalancing labor market. Job openings, while they've come way down, are still, greater than the number of unemployed people. The jobs workers gap is still a significantly positive number, greater than it was before the pandemic. So overall, we're looking at what is still a very strong labor market, but not the superheated labor market of 2 years ago, or even 1 year ago.
No momento que o Ibovespa toca a mínima de 119.721 pontos, uma grande piora do Ibov em meio ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Mari, vamos atualizar Estados Unidos? Índices Treasuries, como que estão nesse momento, Mari? Vamos lá então, Medina. Bolsas americanas agora estão operando missas. Dow Jones continua caindo, deu uma leve acelerada na queda, está caindo 0,12% aos 38.701 pontos. S&P avança 0,90% aos 5.424 pontos. E Nasdaq 100 subindo 1,47% aos 19.526 pontos. As Treasuries, passando primeiro pelos bondes de 2 anos, eles estão caindo 9 pontos base, arrefeceram um pouco a queda aos 4,746% ao ano. As de 5 anos recuando 12 pontos base aos 4,300% ao ano. E as de 10 anos uma queda de 10 pontos base aos 4,297% ao ano, Medina. 119.634 pontos para o Ibov. Dólar futuro R$ 5,398. Indifut 121.400 pontos, mínima do dia também. Petrobras caindo 2,70. Vale caindo 1,56%. Toca o sininho aí, Andrezão, que o Ibov renova a mínima 119.581 pontos. Vamos debater muito sobre isso, falar sobre as falas, esse discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Vamos pegar mais um trecho, ô Andrezão, do presidente do Fed acompanhando aqui para você no Tarde TC News especial. Inflation report than almost anybody expected. And we'll just have to see what the incoming data flow brings and how that affects the outlook and the balance of risks. Gina. Pegamos a parte final da fala, vamos pegar essa última resposta para também acompanhar, né, o que a Carla Argento, economista-chefe da Semicapital, tem para nos dizer da interpretação dela sobre essas falas do presidente do Federal Reserve. Vamos acompanhar mais uma resposta do Jerome Powell para trazer a Carla de novo conosco. Ibovespa 119.699 pontos, dólar futuro R$ 5,393. A gente tem também o índice de XY caindo 0,60%. 104,62 pontos. A gente olha essa movimentação, a repercussão dos mercados no dia de hoje, 3 horas e 51 minutos. Seguimos aqui conosco, você deixando o seu like na nossa transmissão também e vai contando o que você está fazendo durante o discurso do Powell. Potentially years in the future where there are no shocks. So it's a little bit, it's not something we observe today. Today, we've got a very specific economy with all kinds of shocks we're still getting over from the pandemic. So it's, I don't think that the concept of R-star, it's a very important concept in economics and in what we do, but honestly, it doesn't really get you where you need to be to think about what appropriate policy is in the near term. But back to your original question, though, people have been gradually writing it up because I just think people are coming to the view that rates are less likely to go down to their pre-pandemic levels, which were, very low by recent history measures. Now, we can't really know that. That's an interesting dispute and discussion to have now, but ultimately, we think that things like the neutral rate are driven by longer-run, slow-moving forces, and there's a really good question about whether those really have changed or whether instead rates and the economy are experiencing a series of persistent but ultimately temporary shocks. That's been the debate, and we can't know. But in the meantime, we're making policy with the economy that we have, with the distortions that we have. And I also, to your other point, I think it is the case that as time has gone by, eu comentando um pouco sobre o CPI de maio, dizendo que o dado de preços foi melhor que quase todos estimavam e que os agentes creem que os juros não devem atingir níveis pré-pandemia no momento em que o Ibovespa toca a mínima do dia a 119.544 pontos, uma queda de 1,72%. Pôr na tela aqui o gráfico de 5 minutos do Ibov, Andrezão, para mostrar o índice perdendo 120 mil pontos. Ibovespa futuro é alvo de fluxo vendedor por parte das corretoras Genial, UBS e Goldman. E na última resposta, Jerome Powell também diz que a questão sobre juro neutro é a que todos se fazem. Vamos acompanhar mais um trechinho do discurso do presidente do Fed. Ele vai responder as perguntas agora dos jornalistas. I'd be reluctant to try to draw that conclusion. I think this is about, looking at the incoming data and asking
how much progress are we making on inflation, and how is the rest of the economy doing? Is the labor market still strong? That's what we're thinking about. You can translate it into the language you're talking about, but to me the focus is more on, we have a goal which is price stability, another goal which is maximum employment. How are we doing there? We think we've got a good 3 horas e 54 minutos, seguimos acompanhando as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Segue falando no púlpito do Federal Reserve, mas eu quero ouvir a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, que é a nossa convidada de hoje, sobre as impressões dela desse discurso do presidente do Fed. Carla, qual tom você acompanhou do discurso do Federal Reserve? Qual é a sua análise sobre o que ele disse? Quais insights dá para tirar em torno do que foi dito pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell? Carla? Olha, Medina, eu acho que tem 2 pontos importantes aqui que a gente consegue destacar. O primeiro deles é sobre a conjuntura, ou seja, sobre o momento. Mais uma vez, Powell ratificou o que eles haviam falado, né? De que hoje existe um cenário que ele é corroborado pelos indicadores macroeconômicos, que mostra uma economia um pouco apertada, com pequenas melhorias muito marginais e que não são suficientes para movimentar a política monetária de uma forma distinta do que tem sido feito até aqui. Ponto. Então, sobre a conjuntura atual e sobre o início da queda nos juros, nada de muito novo ele trouxe para nós. Agora, essa piora do mercado, ela coincidiu com o momento em que começam a ser questionadas, né, principalmente por parte dos jornalistas e nas falas do Powell, se existe uma diferença em termos de taxa de juros neutra na economia norte-americana e como será essa condução no futuro da política monetária, né? Acho que esse ponto é fundamental para a gente identificar qual é a taxa de juros neutra ao longo do tempo nos Estados Unidos. A gente sabe que isso mexe com o resto do mundo e não à toa a gente viu essa reprecificação na margem aqui nos ativos no Brasil. Então, se existe uma perspectiva, se existe uma incógnita, se existe um questionamento sobre qual é a taxa de juros neutra por lá, inevitavelmente você acaba promovendo esse movimento ao redor do mundo, por conta do impacto que existe cambial, né? Então, acho que esse é um fator extremamente importante que o próprio Powell mencionou, que existe uma incógnita por parte dos membros do FONC e que mexe com os mercados. Mas em termos conjunturais e curto prazo, acho que não teve nada de muito novo, né? Melhorias marginais da inflação, melhorias marginais do mercado de trabalho, nada suficiente para sinalizar uma queda nos juros ainda. Os membros tiveram a oportunidade de revisitar suas projeções, principalmente inflacionárias, depois do indicador que foi divulgado. O principal indicador inflacionário, mas é um indicador inflacionário muito importante. Isso não aconteceu. Outro ponto importante é que isso sempre é mencionado, né, quando existe essa divulgação das expectativas dos membros do FONC, que aquilo lá é muito mais uma foto, né, da economia naquele momento, do que uma sinalização de condução da política monetária, né? Então, acho que esse ponto é muito importante trazer. Foi feita essa menção, né, para que não haja, enfim, uma modificação das expectativas muito substancial por parte do mercado, que destoe, né, do que a instituição como um todo tem mostrado ao longo do tempo. Então, acho que nada de muito novo aqui, uma reação um pouco mais apaixonada do mercado por conta dessa incógnita de médio e longo prazo e não tão conjuntural assim, que reverberou nos ativos no curto prazo. Uhum. E um urgente que pinta agora, do discurso de uma resposta, melhor dizendo, do Powell, é ele falando: ninguém possui alta de juro como cenário base. Acho que é a segunda coletiva consecutiva, Carla, que o Powell descarta essa possibilidade. Ele também afirmou que a inflação também melhora com um choque positivo de oferta e que a melhora da inflação decorre também de reversão de distorções da época da pandemia, que o FONC crê um eventual enfraquecimento na economia com o juro restritivo. Eu também queria um comentário seu a respeito sobre essas últimas falas. Powell falando que o FONC quer que o juro terá de recuar para apoiar os objetivos da autarquia, Carla. Claro. Acho que foi uma hipótese levantada pelo mercado em um momento específico, né, de uma retomada da alta nesses juros,
Só que isso nunca foi compartilhado pelos membros do FONC, né? Exatamente. Então, é muito difícil quando você já vem com uma taxa de juros absolutamente contracionista, você já vê melhoras significativas ou uma estabilidade em torno de um cenário que ainda não é o desejado, mas que representa uma inflexão rumo ao cenário desejado, você iniciar novamente um ciclo de alta nesses juros. Então, isso efetivamente está fora do jogo, né? Principalmente quando outras regiões, outros países começam a promover corte nos juros, né? Então, isso é efetivamente algo que está fora do cenário atual. Qual a possibilidade de você ter alta nos juros? Se houvesse uma mudança na conjuntura macroeconômica motivada por um choque externo. Porque diante das condições atuais, a taxa de juros é absolutamente restritiva e ela tem condições de mover essa inflação para o patamar que a instituição busca. A gente não sabe qual é o tempo exato disso, mas a gente sabe que ela é capaz de fazer esse processo, né? Implicar em ajustes adicionais para cima nessa taxa de juros significa contratar, inevitavelmente, um movimento em termos de nível de atividade, mercado de trabalho e outras variáveis que não é desejado, que é uma recessão muito significativa. Então, mais uma vez, só para tirar essa possibilidade, né, afastar ela do radar do investidor, aí trabalha com ela nesse momento. Acho que em termos de inflação e outras variáveis no médio e no longo prazo, os dados têm sido positivos, os dados têm sido majoritariamente positivos. Claro que as surpresas elas são muito marginais e acho importante a gente revisitar uma das expressões que o Powell mencionou muito ao longo do seu discurso, que é: precisamos de mais indicadores macroeconômicos e de mais dados para identificar efetivamente o que está acontecendo com a economia. Por que ele fala isso? Porque hoje o cenário que a instituição tem, ele é completamente confirmado, né, pelos dados correntes. Então, para você movimentar essa política monetária, né, para outro caminho, que seria um caminho de queda nos juros, uma forma mais intensa ou menos intensa, você precisa de dados novos que pavimentem esse caminho. Hoje existem. Então, a instituição precisa desses dados. E essa sinalização que foi feita, até na esteira dessa sinalização, vem, inclusive, o timing da queda nesses juros. Porque se, nesse momento, esses indicadores eles não corroboram esse cenário de queda nos juros, a partir do momento em que isso for verificado, e não é por um indicador de inflação, e não é por um único indicador de mercado de trabalho, é por uma conjuntura macroeconômica que ela nunca é homogênea, você sempre vai ter movimentos mais benéficos ou mais antecipados em uma das variáveis e movimentos um pouco atrasados nas outras variáveis, por isso que você precisa ter um ambiente mais consolidado, mesmo que variáveis no curto prazo, para que a instituição promova essa queda nos juros. Então é disso que se trata e é isso que o Powell tem tentado fazer com esse discurso pós-decisão de política monetária. Ele segue falando? Vamos pegar mais um trechinho, Andrezão, do discurso do presidente do Fed nesse momento? And I do continue to think that when we do start to loosen policy, that will show up in a significant loosening in financial market conditions. And the market will price in what it prices in. I have no Agora há pouco, o Jerome Powell, ele comentou sobre o sistema bancário americano, dizendo que ele tem estado sólido, forte e bem capitalizado e que parece estar em boa forma. Também afirmou que, de forma geral, as pressões inflacionárias têm recuado e que os salários ainda estão rodando acima do ritmo sustentável. Que os salários não são a principal causa da inflação, mas ele aponta que precisam recuar. Foram os destaques aqui do nosso painel Mover Pro sobre as falas do Jerome Powell. Essa questão dos salários é um termo importante, né? E Powell dizendo que eles não são a principal causa da inflação nos Estados Unidos, mas que eles precisam recuar também. Eu quero agradecer muito a participação da Carla Argenta conosco nessa cobertura aqui do Tarde TC News. Ela é economista-chefe da CM Capital, ficou nessa hora conosco acompanhando tanto os principais destaques do comunicado, dos dot plots e também do discurso do Jerome Powell. Antes, né, Carla? Só peço pra gente amarrar um destaque final seu. A partir de agora será, de novo, dado a dado até a próxima decisão, com os investidores atualizando a cada dado a sua projeção pro corte de juros nos Estados Unidos. E aí eu também vou repetir a minha pergunta do começo, depois de todo o discurso. Hoje, dá para prever quantos cortes de juros nesse ano nos Estados Unidos? Sim, será dado a dado, né? Acho que essa inexistência de sinalização nova por parte do
do FONC mostra justamente isso, que eles estão também nesse compasso de espera por novos dados. Então, efetivamente será isso, dado a dado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que acho que com essa atualização das projeções, que são muito mais representativas do cenário atual, né, uma foto e não um filme do que tem acontecido, talvez esses juros, né, essa queda nos juros fique efetivamente mais para o final do ano, né, e diminua as apostas aí para setembro, que era uma das grandes apostas do mercado, principalmente depois do CPI que foi divulgado hoje. Acho que existe uma possibilidade significativa assim, disso ficar mais concentrado no final do ano, mas ainda assim não descarta a possibilidade de setembro, uma vez que a gente tem ainda 3 meses, né, de indicadores macroeconômicos, e 3 meses a gente sabe que é um tempo muito significativo para as coisas mudarem e para as projeções variarem e para os indicadores macroeconômicos mostrarem efetivamente essa mudança em termos macroeconômicos. Então, acho que seria isso. E, enfim, afasta-se a possibilidade de novas altas nos juros e concentra essa possibilidade de queda mais concentrada no último trimestre do ano. Acho que essas são as principais mensagens desse FONC de hoje. Carla, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigada, Medina. O prazer foi todo meu. Um abraço. Tchau, tchau. 4 horas e 5 minutos. A gente segue acompanhando, né? A gente não tá trazendo na íntegra mais a coletiva pra gente conseguir atualizando contigo o mercado, também toda a repercussão nas bolsas. Vamos dar um panorama completo por Estados Unidos, ô Mari? Enquanto o Jerome Powell segue falando, como tá a situação de momento, Mari? Vamos lá, então, Medina. Bolsas americanas agora todas no verde, tá tudo subindo por lá. Dow Jones tá ali perto da estabilidade, mas um leve recuo de 0,07%. Aos 38.773 pontos. S&P sobe 1,07% aos 5.433 pontos. E Nasdaq tem uma alta de 1,30% aos 19.492 pontos. Passando pelos bondes, as Treasuries de 2 anos arrefeceram mais um pouco a queda, agora estão caindo 8 pontos base aos 4,754% ao ano. As de 5 anos, um recuo de 11 pontos base aos 4,309% ao ano. E as de 10 anos caindo 10 pontos base aos 4,302% ao ano. Passando também pelas criptos, Bitcoin está subindo 2,47% aos 68.968 dólares e Ethereum avança 2,32% aos 3.578 dólares, Medina. Obrigado, viu, Omari? Bom, Ibovespa, 119.881 pontos, uma queda de 1,44%. Jerome Powell segue falando, qualquer destaque urgente no painel Mover Pro, a gente retoma a coletiva de imprensa dele, acompanhando os efeitos nos mercados também. Eu vou dar meu boa tarde aqui pro Lucas Ulig, que está conectado com a gente, vai trazer um pouco da visão dele também sobre a decisão de juros dos Estados Unidos. Fala, Ulig, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Fala, Medina, boa tarde, Mari, todo mundo que está ouvindo a gente aqui na TC News. Tudo bem? Por aqui, tranquilo. Boa tarde, Ulig. Tudo certo por aqui. Nos estúdios da TC News também ao meu lado, Israel Massa, conosco também, para trazer o lado do Massa, o que ele observa após o discurso do Powell. Tudo certo, Massa? Como vai? Fala, pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Tudo certo. Bom, eu quero começar com o Ulig. Ulig, queria a sua impressão, né, da decisão, do comunicado, das novas projeções do Fed. As autoridades do Federal Reserve vendo agora um corte de juros neste ano e 4 cortes em 2025. E o balanço que você também faz do discurso do Jerome Powell, Ulig. Acho que de uma maneira geral foi um pouco mais hawk, tá, do que o mercado esperava. Não necessariamente esperava ontem, mas hoje, depois do CPI, acho que até o próprio Buga comentou de manhã, né, que esperava uma mudança no dot plot, né, e isso acho que de fato acabou não acontecendo. Então, de uma maneira geral, um pouco mais hawk, tá? Mas, por outro lado, me parece que o FONC, ele tá, em especial o Powell, tá tentando segurar um pouco a língua, né, para não se empolgar muito com os dados melhores e despertar um novo rally de alta e correr o risco de um processo desinflacionário parar novamente e ficar vendido nessa jogada. Então, acho que no fim do dia ele está sendo mais prudente, apesar de mais hawk nesse momento. Independentemente disso, acho que os dados de inflação que vieram hoje, eles sobrepõem, tá, essa decisão de política monetária que foi feita lá nos Estados Unidos. Então, dados muito melhores no qualitativo.
E, de fato, reforçou uma ideia que a gente já tinha, né? Inclusive, eu comentei muito sobre isso aqui com vocês, né? Acho que a gente passou pelo repique ali do processo desinflacionário e agora a gente segue numa trajetória bastante interessante desse processo, ou uma retomada, né, desse processo desinflacionário. Então, de uma maneira geral, é muito positivo o cenário lá fora. E eu acho que o mercado hoje ele está dizendo isso lá fora, né? Aqui no Brasil a gente tem um outro problema, mas a gente pode falar sobre isso mais para frente. Com certeza. Agora há pouco o Powell afirmou que o FONC tem feito todo o possível para trazer a inflação para baixo, que está encorajado de que ainda vê um crescimento econômico sólido. Disse que o CPI de maio é encorajador, mas vem depois de vários que não foram. Massa também queria as suas impressões e até mesmo do impacto nos mercados. Essa queda que a gente viu do Ibovespa durante o discurso foi por conta do Powell ou foi, como o Urig falou, entre outros pontos locais também que problematizam por aqui, Massa? Claro, concordo com o Ulig, ele deu um recado duro, tá? Ele não pode deixar no final do processo de desinflação o cenário virar, né? Então, se ele dá um recado bom, o mercado dá rally, o mercado ralizando cripto dá rally também. E um desses cripto foi um dos pontos aí que acabou atrapalhando o processo de desinflação, né? Então, eu concordo aí que ele deu esse recado duro. Uma frase ali dele que eu gostei foi que ele falou que se o emprego piorar, eles vão ser rápido para agir, tá? Então ele já deixou aberto que, beleza, o Dotplot diz que tem um corte contratado, mas se o cenário, a gente continuar tendo dados de inflação bom e emprego piorar, eles vão ser mais rápido, tá? Nos cortes. Eu acredito que eles devem ir para 2 cortes nesse ano, tá? E aqui agora o Brasil tá muito frágil, né? A gente tem todo esse ruído do governo. Na minha opinião, aí eu acho bolsa barata, tá? O problema é que tá todo mundo pessimista agora, né? Com o Brasil. Pois é. Olig, ainda do cenário americano, queria te ouvir sobre futuro, né? Se a sua projeção se baseia em 2 cortes de juros ainda esse ano. Eu vejo pelos derivativos das Fed Funds 58,2% a possibilidade de corte de juros em setembro e na reunião de dezembro, a última do ano, mais um corte. Então, os derivativos das Fed Funds precificando 2 cortes de juros nesse ano, Ulig. Até semana passada eu estava bem animado com uma possibilidade de corte em julho, mas aí depois do payroll eu joguei a toalha, né? Até comentei muito aqui com vocês. Então acredito que serão 2 cortes, tá? Setembro e dezembro em linha com o mercado. Boa. 4 horas e 11 minutos. Ibovespa, nesse momento, 119.895 pontos. É uma queda de 1,43%. O dólar futuro, ele sobe 0,33%. R$ 5,398. E, ô Massa, quando a gente olha para Estados Unidos, o rally da Nasdaq não para. Nasdaq subindo 1,57%. 19.516 pontos agora. O mercado americano tá deixando esse discurso de política monetária de lado, ô Massa, porque os índices não param de avançar. O mercado ele gosta de trigger, né? Então o corte de juros ele virou um trigger. E quanto mais o trigger vai sendo empurrado para frente, o mercado ele vai se animando, na minha opinião, tá? Também se a gente olhar, os Estados Unidos vêm aí entregando as empresas, as principais, as Mag 7s, vem entregando bons balanços, né, mesmo com juro alto, tá? Então isso acaba mostrando aí que a atividade ela consegue seguir mesmo com juro alto e se cortar o juro, a gente já tem um lead de atividade melhor, tá? Mas me preocupa aí quando o Fed começar os cortes, tá? Eu acho que o mercado pode ele ficar sem trigger e começar a realizar, tá? Pode talvez ter um pouco antecipado antes. Tanto, né, o Massa, que aí fica sem nada para poder dar um outro trigger na sua avaliação e aí uma realização pode acontecer, é isso? Exato, que se a gente olhar lá em novembro, quando o Powell pivotou, né, a gente já esperava cortes para março, né? A gente está em junho e agora a gente está esperando aí para setembro, né? Então você vê como postergou esse corte de juros. Bom, a galera mandando as mensagens aqui no nosso chat. Já passamos dos 1.600 likes. Vai deixando o seu like aí pra gente buscar os 1.700 no dia de hoje. A gente fica de olho também no discurso do Jerome Powell, que não termina. Coletiva longa hoje. Powell segue falando por lá. Diz que o FONC vê pressões financeiras crescentes sobre a baixa renda e que a melhor coisa que o FONC pode fazer é promover economia com forte emprego. É uma parte do discurso do presidente
presidente do Fed. Ô Ulig, e você chegou a citar, né, a questão local, que o Brasil ele fica um pouco de lado dessas discussões por conta de problemas locais, né, Ulig? Queria que você trouxesse um pouco mais desse seu comentário, que pudesse também explicar esse BOV abaixo dos 120 mil pontos nesse momento, Ulig. Acho que assim, não mudou absolutamente nada de ontem, de anteontem, de semana passada, de semana retrasada. Então o que eu vou falar aqui não é nenhuma grande novidade, tá? Talvez eu possa ajudar a explicar o porquê hoje teve esse movimento pior, tá? Acho que tivemos aqui no comecinho do dia a discussão de que o setor de serviço está melhor do que o esperado. Depois a gente teve alguns boatos de que o Haddad poderia sair, de que a ala petista do governo quer tirar o Haddad e algumas coisas nessa linha. Então, aqueles boatos clássicos que para quem está no mercado há pelo menos 4 anos viu muito acontecendo com Paulo Guedes durante os momentos de estresse, né? Então todo mundo começa a falar que o cara vai sair, etc, etc. E também tivemos uma expectativa frustrada do mercado como um todo sobre uma participação do Lula num fórum para empresários. Então o mercado, por alguma razão, achava que o Lula ia ser mais fiscalista, né, nesse discurso, e ele simplesmente reproduziu o mesmo de sempre, só que um pedaço desse discurso ele falou algo como: o problema fiscal se resolve com mais arrecadação e menos juros, né? E aí o mercado entendeu que ele estava ignorando a pauta de corte de gastos, que inclusive surgiu há 2 dias atrás, ou pelo menos há 3 dias atrás, com um pouco mais de força dentro do governo, óbvio, né? Então acho que juntou um pouco esses 3 grandes vetores, e aí hoje o mercado está fazendo aquilo que é tão temido pelos políticos em geral, mas que a esquerda demoniza, né? A esquerda radical, vamos colocar assim, que é o mercado passando um recado. E hoje é claríssimo o caso. Você está vendo a curva de juros como tudo. Estou até abrindo aqui, subindo forte, tá? Está vendo o TI 31, 30 e 29 subindo 2%. É um movimento muito forte, de novo, um movimento muito forte de alta, com fechamento bem acima da máxima do ano, tá? A gente tá vendo. Só peço pra você repetir, o Lig, que a gente tá vendo esse movimento, teve aquela oscilação na sua voz, né? Só para registrar, altas de até 24 pontos base nos DIs futuros no longo prazo. Retoma, Ulig. Então, altas de juros, tá? Pontos, é isso. Dólar subindo 0,3. Só que quando você olha pro panorama global, mercados emergentes subindo muito forte no dia de hoje, tá? Então a gente, além de ver essa alta em emergentes, estamos vendo os juros de longo prazo americano caindo. Então, assim, clara mensagem do mercado de que, olha, não estamos nem um pouco satisfeitos e vamos seguir desancorados. Então, acho que é uma dura mensagem a postura do governo. E aí eu repito o que eu venho perguntando nos últimos dias aqui. Estamos na beira do abismo. Vamos pular? Essa é a pergunta. E pra você, ô Massa, tem uma visão parecida? Também queria te ouvir um pouco no local. E Bovespa, tentando diminuir as perdas, volta para os 120 mil pontos agora. Tem uma pressão de Petrobras e Vale que puxa o índice para baixo, ô Massa. Também queria a sua avaliação. Concordo com o Ulig aí, o Ulig é contribuidor, então a gente conversa bastante de mercado, tá? Eu tô alinhado com ele, eu acho que assim, mais uma vez a gente tá vendo o Brasil ali na ponta do precipício, né? Ele vai pular? Eu acho que não, tá? O Brasil sempre é isso, né? A gente pensa, se a gente olhar para trás, eu acho que dos momentos que eu passei na bolsa, o pior foi o Joesley Day, tá? Que teve a denúncia aí do Joesley, aí por fim o Temer continuou como presidente, só que o Temer tinha uma base muito pequena, tá? Então a gente não tinha a mínima ideia. O cenário antes do Joesley Day era aprovação de reformas, o país vai voar, e depois o país ficou num vácuo, né? E mesmo assim, depois de 2 meses a bolsa continuou subindo, né? Então o Brasil, acho que ele tem fundamentos fortes, o mercado ele tá mandando um recado pro governo, que não é o governo que manda no país, tá? É o mercado, tá?
O governo precisa do mercado para rolar dívida, para as empresas se capitalizarem, né? A gente vê um recado muito forte dos empresários no final de semana também, do Ometo, do Esteves, né? Então o mercado está dando recado, tá? Agora o governo ele tem duas opções, né? Ou ele recua e as coisas vão encaixando pro lugar, ou ele dá uma aposta dupla, né? Que daí ele vai sofrer as consequências, né? Que a gente já vê um dólar a 5,40, é um nível de dólar que bateu na pandemia, né? Tirando o dia do estresse lá, que bateu os R$6. 5,398 agora pro dólar futuro, subindo 0,33%. Bom, o Jerome Powell ele segue falando, a gente tem alguns destaques saindo no painel Mover Pro, vamos acompanhar até a próxima resposta dele também. Powell afirmando que o FONC está bem consciente de ambos os riscos que enfrenta na política monetária, que tenta gerir esses riscos econômicos e sabe de consequências negativas para esses riscos, que tem capacidade de abordar corte de juros cautelosamente. Vai observar também a totalidade de dados econômicos para poder iniciar o corte de juros nos Estados Unidos e que o FONC iria considerar responder ao enfraquecimento do mercado de trabalho também. O Powell falou que o Fed tem capacidade nesse momento de abordar cuidadosamente a questão do corte das taxas Fed Funds e que não é o plano do Fed esperar que as coisas estraguem e depois tentar consertá-las. Vamos acompanhar mais um trechinho do que diz o presidente do Federal Reserve. Particular thing and all the other details, we don't want to get prematurely into a conversation until it's really time to have it. And so, I'm going to leave pretty much everything else to later in the year. Nancy, for the last question. Resposta curta. Ele falando também que o plano do FONC não é esperar as coisas quebrarem para consertá-las, aquele ponto que a gente trouxe também, que tem capacidade de abordar o corte de juros cautelosamente. Ô Massa, ainda pensando na decisão de hoje nos Estados Unidos, pensando nos mercados globais, você disse que espera 2 cortes de juros, né, ô Massa? Quando a gente olha os dot plots, pelo menos um corte tá ali na mesa, né? 8 que pensam em 2 cortes, 7 que pensam em um corte, 4 que não pensam em corte. Então a maioria pensa pelo menos um corte. É isso que o investidor pode observar. E como que isso deve impactar o daqui para frente, Massa? O mercado ele é muito ansioso, né? Se a gente olhar, até então tinha gente que falava em alta de juros, né, esse ano. Então o mercado ele vai se ajustando conforme os dados, tá? Eu acho que os dados eles vão seguir fracos, tá? Até porque fazia muito tempo que os Estados Unidos não tinham um nível de juros assim tão restritivo, né? A gente tem algumas ferramentas que acabaram inflando o mercado, como cripto, AI, né? Mas agora eu acho que o juro vai fazer o trabalho dele, tá? E que nem o Powell falou, se os dados continuarem nesses níveis, eles vão ser rápidos, tá? Então eu acho que eles podem ajustar o discurso. Só que aquele tal negócio que ele não pode comemorar a vitória antes, né? Senão o cenário vira e daí ele fica preso no discurso. Foi bem assim, se a gente olhar para novembro, quando ele pivotou, acabou acontecendo isso, né? Ele pivotou um pouco antes da hora, os dados pioraram, ele ficou preso na narrativa, aí ele teve que desmontar o discurso. Perfeito, ô Massa. 4,22. O SEG, lembrando que o Ibov ficou a 10 pontos de tocar a máxima do ano de 2019, que foi o pré-Covid. E terminou. A coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, encerrou as falas no dia de hoje, que ele afirmou também que não há uma variável que faria o FONC decidir sobre o corte de juros. Então, encerrado o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Ô Mari, então, depois desse discurso, vamos dar um panorama total como está a situação lá nos Estados Unidos. Medindo as bolsas americanas continuam avançando com um pouco mais de força agora. Dow Jones sobe 0,20% aos 38.824 pontos. S&P sobe 1,22% aos 5.439 pontos. E Nasdaq sem uma alta de 1,54% aos 19.538 pontos. Passando também pelos bondes, as Treasuries de 2 anos caindo agora a 9 pontos base aos 4,748% ao ano. As de 5 anos, um recuo de 11 pontos base aos 4,309% ao ano. E as de 10 anos, uma queda de 9 pontos base aos 4,308% ao ano.
Vou passar também pelas criptos, primeiro aqui por Bitcoin, que agora avança 2,70% aos $69.120, e Ethereum sobe 2,50% aos $3.584, Medina. Aí que grafista mandou um acabou pro Powell, o Lucas mandou um chega do Jerome Powell. Um ponto também que o Bruno Valadão destaca, e a gente já comentou aqui, é o Powell dizendo que ninguém possui alta de juro como cenário base lá nos Estados Unidos. O Lucas também falou que tem que fechar abaixo dos 120 mil pontos só pra ter notícia ao comentário da galera por aqui. E Bov 119.963 pontos. O olhar local, ô Massa, a questão fiscal prevalecendo aqui na Bolsa Brasileira. Hoje, ô Massa, para explicar um pouco desse movimento, o que os agentes olharam? Eu vi alguns comentários e eu queria que você trouxesse também a sua avaliação e daquilo que você conversa no dia a dia na trincheira. O mercado colocou no preço hoje a possibilidade de um desgaste maior do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por conta da devolução da MP do PIS/COFINS. Chega a se colocar em dúvida a permanência do Haddad no Ministério da Fazenda, Massa? Olha, o mercado assim, né? A gente tem a indústria vendida e a indústria defende a posição que eles estão, né? Então, quando o Haddad entrou, a indústria apoiou muito, né? Agora a indústria está com posição comprada, então fica esse desgaste, tá? Na minha opinião, eu acho que não, tá? O Haddad, ele é o nome ali para suceder o partido, né? O Lula. E se o governo fizer essa troca, ficaria muito queimado, tá? Mesmo que, vamos... Então falaram, talvez chame o Meirelles, talvez seja o Manteiga, né? Começa aqueles balão de ensaio, assim, balão de ensaio não divulgado pelo governo, né? Por fontes aí vamos dizer assim, do mercado. E só que assim, você coloca o Haddad, ele é um nome ali que está trazendo segurança para o mercado, porque ele bem ou mal ele vem buscando trazer estabilidade fiscal, né? Então você coloca um nome pior, o cenário fica ainda pior, né? Como é que o governo vai rolar a dívida aí dele pagando IPCA mais 7, tá 6,5, né? IPCA mais 8. Fica assim, o país fica ingovernável, né? E se a gente falar, pode chamar o Meirelles, pode, mas aí você queima um cara que era ali vamos dizer assim, o braço direito do Lula, né? Então fica muito ruim a situação. E sendo assim, se olhando o trabalho do Haddad, não é culpa dele, né? O que acontece é que o governo precisa se ajustar, né? O Meirelles vai entrar lá, se ele entrar, ele vai querer cortar a despesa, entendeu? O PT quer isso, se ele quiser isso, o Haddad pode fazer, entendeu? Então é uma sinuca de bico aí que o governo tá. Mas assim, se a gente olhar lá atrás, quando foi desenhado o arcabouço, isso já era esperado, né? Uhum. Pois é. Ô Ligui, e aí nesse caso, esses ruídos no curto prazo, como que o investidor ele deve se comportar? Quais cuidados ele deve ter? A gente tem Petrobras e Vale, Banco do Brasil, né, das principais empresas aqui da Bolsa Brasileira pressionando esse BOV hoje. Petrobras caindo 2,5%, Vale caindo 1,5%, o Ibov novamente descolado do exterior, o Ligui. Pro curto prazo, qual dica, qual orientação dá para passar para o investidor que está acompanhando a gente, Ulig? Bom, acho que o primeiro ponto é você ter muito cuidado com a alavancagem, tá? Então, para você que está comprado em muitos ativos domésticos, ativos muito alavancados, ou está comprado em opção, ou está comprado em índice futuro, enfim, ativos que são alavancados, acho que você tem que ter bastante cuidado, tá? Porque, como eu pergunto, né, a gente está muito próximo da beira do abismo. Normalmente o Brasil não pula do abismo, esse é o convencional. Mas se dessa vez a gente decidir pular, você não pode quebrar por causa disso, né? E a alavancagem te permite sair do jogo. Então acho que esse é o primeiro grande ponto. O segundo é tentar revisitar um pouco as tuas teses, e não só as teses do stock picking ou das ações, mas também a sua tese para o país. Ou seja, você acha que vamos desancorar, vamos seguir piorando? Para onde você acha que a gente vai, né? Tentar entender, porque ficar discutindo aqui o que aconteceu semana passada, eu acho que é uma coisa trivial, né? Se até o G1 tá falando sobre isso, não tem mais prêmio nessa discussão. A questão é tentar entender próximos passos, tá? E na minha visão, próximos passos, a gente vai ser obrigado a discutir redução de gastos. Eu acho que isso potencialmente vai ser positivo para a Bolsa Brasil, tá? Porque no fim do dia é isso. Todo o cenário exterior se reorganizou, então a gente tem ventos favoráveis para mercados emergentes,
só que aqui no Brasil a gente está completamente desorganizado e a gente precisa se ajustar, tá? E a terceira grande dica é você olhar de fato para as ações que você tem na sua carteira. Coloca ali no Excel, né? Tenta separar por setor, se você tem commodities, se você tem financeiro, se você tem bancos, o financeiro não bancos e bancos, se você tem ativos domésticos cíclicos, não cíclicos, tenta construir uma carteira que você vai ficar confortável para passar pelos momentos de dificuldade e, no limite, tentar encontrar ações que você acha que tem trigger, tentar encontrar ações que você tem um controlador ativo, tentar encontrar ações que a comunicação, né, da empresa ela é clara, eles estão falando claramente o que vai ser feito, como eles vão passar pelo cenário de alta de juros ou cenários mais turbulentos. Então, no fim do dia, é isso que eu gostaria de passar para vocês. E aí, até trazendo aqui um pouco, né, disso que eu estou falando, pegando o meu portfólio hoje, que é o que eu sempre gosto de trazer como referência, dado o fato de que a gente está num cenário difícil e, ao mesmo tempo, eu estou com uma posição praticamente grande, né, em domésticos. Eu tenho três ações da minha carteira positivas hoje, sendo que a maior posição está subindo 4,5%. Então, tem posições que estão piores. A que mais cai é a Profarma, está caindo 3%. Então, assim, 3R, que é commodity, inclusive, caindo 4%. Então, assim, tem ações que caem, tem ações que sobem, mas esse portfólio, no fim das contas, ele vai um neutralizando o outro. E aí a queda, apesar de existir, né, por óbvio, não é algo que vai se matar. Agora, se você está muito concentrado num ativo só, se você está muito alavancado, é natural que esses solavancos eles vão machucando, tá? Do mais é isso, tamo junto. Boa, Ulig, é isso aí. Ô, Massa, também queria te ouvir a respeito do que você tá fazendo, né, ô Massa? Tá com mais caixa, tá só observando, tá aproveitando queda para alocar em algum ativo? O que você tem feito? Claro, vamos lá. No começo do ano, até eu fiz quando a gente abriu o ano, a gente faz um TCcast, né? Ali eu já citava algum desses problemas do arcabouço, tá? Porque buscar ajuste fiscal via receita tem um limite, né? É a mesma coisa de você ter uma empresa e o salário dos funcionários subirem sem que a receita suba, né? Uma hora você fica estrangulado, tá? Daí eu tinha montado uma posição short em bolsa, que eu zerei recente, aí deu 10 mil pontos, essa proteção ajudou bem, tá? Agora eu tô comprado, tá? Tô com ativos aí interessantes na carteira que eu vejo, tá? O mercado, ele tá bem seletivo, então ele tá olhando ali empresas que tem trigger no radar. O que é trigger? Tem uma notícia, tem uma fusão, dá um exemplo aqui como a DASA, tá? Ou empresas muito baratas, essas estão performando bem, tá? Mas é momento aí de assim, o mercado, ele tá, na minha opinião, tá barato, mas tem que ter tato, tá? Porque assim, o mercado que pra cair 2 ou subir 2 é um estalo de dedo, tá? Então, às vezes, com alavancagem, você se machuca, tá? Eu tô comprado, tô sem caixa, tá? Mas eu não tô alavancado, tá? Então, assim, se o mercado, vamos supor, que nem eu falei, eu acho a bolsa barata, mas se a bolsa continuar barata 2 ou 3 meses, não vai me machucar, entendeu? Acho que esse é o principal ponto aí, tá? Massa, obrigado, hein, pela sua participação. Um forte abraço a você, até a próxima. Obrigado, pessoal, um prazer. Valeu, Ulig, obrigado também, hein, pela participação. Amanhã tem mais pra gente trazer ainda mais da repercussão. Tem aquilo também, né, quando se fala de FONC, né, o Ulig, galera diz que a repercussão acontece no pregão seguinte também. Perfeito. Às vezes a gente fica com a cara enfiada no gráfico de 5 minutos e esquece de olhar o restante do panorama. E aí o meu papel aqui, Massa e vários outros contribuidores, é justamente puxar vocês para a gente tentar enxergar o cenário todo, e não somente o cenário, como também o que a gente acha que pode acontecer de próximos passos e desdobrar isso para posições que podem ser mais vencedoras. Tamo junto. Valeu, Ulig. Até mais. Lucas Ulig conosco aqui no Tarde TC News 4h32. Lembrando, hein, aproveitando quem tá com os contribuidores do TC, hoje tem um TCcast especial dentro da plataforma do TC. Baixa o aplicativo, acesse tc.com.br. 7 da noite, um TCcast especial sobre a Super Quarta, com o Buca Pedro Albuquerque, CEO do TC, o Fernando Marques, que em instantes também estará com a gente aqui no Tarde TC News, e o Moisés Beida, toda essa repercussão da decisão de juros de hoje.
hoje. Você não pode perder, 7 da noite, dentro do aplicativo do TC, na aba Vídeos. Você não perde nada. 4 horas e 33 minutos. Deixa eu deixar um recado também aqui da galera do Põe no Bolso, que é sobre um curso de opções do Pedro Lourenço. 3 aulas que estão no ar até o dia 17 de junho. E vai aparecer o QR Code na sua tela para você ter acesso à estratégia que possibilita ter consistência nos ganhos com opções, gerar uma renda extra. O Pedro vai abordar na série como que funciona a estratégia de opções dele, o histórico de operações, as recomendações, como fazer operação na prática e também quais técnicas o Pedro Lourenço utiliza para ter resultados no ciclo de alta, de baixa ou de lateralidade dos mercados. Então acesse o QR Code para você acompanhar esse mini curso gratuito sobre opções da galera do Põe no Bolso. 4 horas e 33 minutos, Ibovespa 119.833 pontos, dólar futuro R$5,414, alta de 0,63%. Deixa eu chamar aqui o nosso Alex Martins, contribuidor do TC, para comentar um pouco sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Fala, Alex, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde. Tudo bem, Medina? Boa tarde, Mari, boa tarde a todos do TC News. Boa tarde, Alex. Bom, Alex, a decisão precificada, a manutenção do corte de juros, as projeções dos dot plots indicando que as autoridades do Federal Reserve estão vendo apenas um corte de juros nesse ano, e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, agora há pouco também. Qual que é o balanço que você faz de tudo isso e a repercussão nos mercados, Alex? Olha, Medina, acho que o grande destaque do gráfico de pontos não foi nem as projeções em relação a corte de juros, mas o que a gente chama, né, de long run, que é aquele panorama de mais longo prazo. E pelo gráfico de pontos, o long run, ele acabou sendo importante por trazer para nós a informação de que grande parte dos integrantes ali do Fed, do FONC, enxergam uma taxa de juros neutra hoje mais entre 2,5 e 3, que inclusive foi aquilo que a gente havia comentado um tempo atrás. Só para trazer a informação aqui, ó, em números, deixa eu ver se eu tenho aqui em números. Então tá aqui, ó. Nós anteriormente, tá? Não só a mediana subiu em relação a essa taxa neutra, como a distribuição também veio para uma distribuição mais hawk. Acho que isso que de certa maneira, até fez com que o mercado ficasse preocupado no longo prazo, tá? Então, nós tínhamos aí 9 diretores, anteriormente era 7, vendo um juro neutro próximo aí de 3, igual ao 3%, ou seja, 2 diretores enxergam agora também um juros neutro próximo ou igual a 3%, enquanto 10, antes era 11, seguem com algo entre 2,5% e 3%. Então é aquela situação, né? Quando você tem uma curva de juros que automaticamente vai ter que ser reprecificada por conta dos juros neutros, o mais alto, o miolo da curva e os juros de longo prazo, ele também tem que ser ajustado para cima. Então essa possibilidade de você ter um juros neutro mais alto significa que o seu poder de corte, ou seja, aquilo que você vai entregar no longo prazo, ele também perde um pouco espaço, tá? Então, provavelmente o mercado começa a enxergar de que, embora, né, deseja cortes aí de 2, 3 esse ano, e pelo discurso eu acho que até foi bem hawk, tá? Eu acho que na melhor das hipóteses a gente segue com aquela linha de um corte, né? E caso a atividade passe a recuar, né, talvez comece a crescer um segundo corte em setembro. Aquela possibilidade de você ter uma abertura, uma sinalização não aconteceu e não vejo acontecendo também em julho, tá? Então é uma situação onde o mercado provavelmente vai jogar uma expectativa de corte maior, acho que só para o ano que vem mesmo, tá, Medina? Eu sigo com aquela leitura de que um corte é dado. Inclusive o Powell até falou nisso que eu vou... Quando a gente faz as contas no dot plot, é o que acontece, né? Que pelo menos um corte é dado, porque tem 8 indicando 2 cortes e tem 7 indicando um corte. Isso. Então a gente tem que... Então, exato, um corte eu acho que é dado. Agora, o ponto importante é, de novo, o Powell ele foi muito claro, Medina, na questão onde ele fala que se o mercado de trabalho arrefecer,
Então percebe que ele não fala se os indicadores de antecedentes arrefecerem, se a atividade arrefecer. Ele assim, já é a segunda ou a terceira vez que ele dá como trigger para mais de um corte, ou seja, até um possível, né, terceiro corte, né, de repente acontecendo, mercado de trabalho. Então acho muito uma forma talvez aí muito antecipada do mercado querer acreditar em 3 cortes sem nós termos um arrefecimento no mercado de trabalho, tá, Medina? O Powell foi muito claro, né, nesse discurso dele aí pós-decisão. E é o que eu vejo como cenário base. Um corte dado, 2 cortes com o mercado de trabalho arrefecendo, 3 cortes nós teríamos se tudo arrefecesse. Inflação, mercado de trabalho e atividade, Medina. Perfeito, o Alex. 4h38, trazer um pouco da repercussão por aqui, né, Alex? O Ibov piorou muito, né, por conta, durante o discurso do Powell. Tá mais ligado com lá fora ou local, riscos locais, Alex? Não, eu acho que o índice ele já sofria uma pressão muito vendedora. Falamos aqui várias vezes em relação ao vencimento do índice futuro. Me chamaram até de pessimista, Medina. Olha só. Mas não é, pessoal. A gente trabalha com fluxo, né? Quem passou por mesa, não só de corretora, mas quem trabalhou com grandes gestores, fluxo é muito importante para você ver se tem algo, né, conversando com o macro. Não adianta você, de repente, ser vamos dizer assim, um cara otimista, sendo que você não tem fluxo para confirmar esse seu cenário, né, para cruzar essa leitura de otimismo que, de repente, você está traçando. Então, acho que o mercado para o índice já se desenhava uma briga de um vencimento para baixo, né? A gente havia até comentado sobre essa possibilidade de acontecer. Falamos até que quem estava com a faca e o queijo na mão era exatamente o vendido. E aí eu acho que ele só foi ajudado por conta aí das notícias que saíram hoje, né? Eu acho que acabou ajudando. Poderia até ser pior se o mercado lá fora não tivesse um CPI tão animador. Eu acho que o CPI até segurou um pouco uma onda mais pessimista. Se tivesse um dia de CPI acima do consenso, surpreendendo, ainda mais com esses riscos locais, poderia ter sido um impacto pior, Alex. Poderia ter sido pior, tá, Medina? Agora o dólar, né? O dólar a gente vem falando há muito tempo, talvez eu esteja exagerando, mas vamos falar aí talvez um mês, 2 meses, né? Desde abril, quando o não residente aumentou bastante a sua posição comprada, né? A gente tem destacado principalmente mês de abril e maio foi assim, e inclusive falamos final da semana passada e começo dessa semana sobre o aumento da ponta comprada do não residente, né? O não residente atingiu marcas aí de estoque de contratos em aberto que normalmente atinge no final do mês, né? Nós estamos ainda no dia 11, dia 12. Então, o posicionamento do não residente em relação a emergentes já se mostrava já um cenário onde ele acreditava que o real iria se desvalorizar. Eu acho que... mas ele sabia, né? Não, eu acho que foi uma coincidência e combinou com um aumento de posição favorável a essa investida contra a moeda brasileira. Então, acho que o cenário é aquilo que a gente falou, né? O cenário pro vendido no índice hoje, pro vencimento, ficou muito favorável com as notícias de hoje, mas ele já vinha se desenhando, né? Um vencimento mais pesado, né? Um vencimento mais vendedor, simplesmente pelo fluxo que a gente trazia aqui, também pelos contratos em aberto. Inclusive, trouxemos algumas imagens e algumas oportunidades falando do contrato em aberto. A mesma coisa o dólar. Eu acho que o dólar tem outros fatores que não só interno. Embora a galera não acredite, né, tanto aí talvez na correlação com o México, Medina, mas a gente tem que sempre lembrar, quando existe uma cesta de emergentes, né, querendo ou não, embora, né, talvez muito aí dos telespectadores falar, imagina, o México não tem nada a ver com o Brasil, né? Talvez você se engane na questão em relação quando você opera bloco, né? Então, quando você opera, por exemplo, um cross de moeda, né? Inclusive um dos maiores gestores, que é o Alfredo Menezes, com quem eu trabalhei, né? Faz muito esse cross de moeda com moeda do Canadá, com dólar canadense, com peso mexicano. Então existe sim uma relação, né, muito forte entre emergentes. E aí quando a gente fala principalmente
emergentes nas Américas, nós temos 2, que é México e Brasil. Então existe sim, muitas vezes, essa similaridade em relação a trading, tá? Talvez não aí em questão política, talvez não em questão econômica, embora às vezes possa acontecer, como está acontecendo agora, mas existe sim, tá? Então eu acho que a deterioração também no México também fez com que o investidor não residente começasse a ficar mais pessimista com a moeda brasileira, né? Então acho que isso se desenhou nos contratos em aberto, né? Inclusive a gente trouxe, como eu falei, gráficos, trouxemos imagem dos contratos em aberto. Inclusive quando a gente fez aquele lançamento do treinamento CMA, Sim. Uma das aulas foi exatamente sobre esse posicionamento. Então assim, não é de hoje, né, Medina, que a gente tem notícias ruins internas, né? E aí contribuiu também uma situação também de alguns outros emergentes performando mal. Aí não tem como você ser o único dentre os emergentes que vai se valorizar. E tá acontecendo ainda, hoje a ministra Simone Tebet participa da Comissão Mista do Orçamento, falando sobre a LDO de 2025, dizendo que o governo vai cumprir a meta fiscal de 2024, que os gastos obrigatórios do governo são insustentáveis. Já a gente coloca um trecho da ministra, mas hoje o Tarde TC News, muito voltado para a cobertura especial da decisão de juros, a gente não fez o nosso tradicional resumo do dia, né, Omar, nesta quarta-feira, que é justamente todo o ruído que veio pela manhã, até depois de declarações do presidente Lula num evento pela manhã, que ele comentou dizendo que o mercado financeiro não é abstrato, que funciona separado da política, que funciona separado da sociedade. A gente retirou esse trecho aí da participação do Lula, ele falou sobre ataques também ao Congresso Nacional. Vamos acompanhar. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade política e sem estabilidade social. Felizmente, demonstramos nossa resiliência entre a maior provação que o Brasil enfrentou em sua história recente. Nossas instituições sobreviveram à tentativa de desmonte do Estado brasileiro e a democracia prevaleceu sob os ataques de forças extremistas. Vamos colocar também, Andrezão, quando tiver ok, eu peço para você colocar o ao vivo da Comissão Mista do Orçamento, em que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, participa, debate sobre a LDO. Vamos até acompanhar ao vivo o que diz a ministra nesse momento. Da revisão de gastos, ele tem razão, é sim ajudar no primário e ajudar a estabilidade da dívida em relação ao PIB do Brasil. É muita coisa que a gente está trabalhando, mas eu me comprometo a voltar para explicar melhor todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que esta é apenas uma das inúmeras análises que estamos fazendo no Ministério. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Então, a Simone Tebet dizendo aí, o Alex, que os gastos obrigatórios do orçamento são insustentáveis, mas falando que o governo vai cumprir a meta fiscal de 2024, num discurso que os agentes do mercado parecem não comprar, o Alex. Tanto Lula como Tebet fala para o seu eleitorado, né? Isso para mim é muito claro, né? Eu acho que Tebet não vai chegar e dizer, né, ora, nós apoiamos esse governo, né, e eu tenho uma parcela de culpa, né, de repente esse cenário que hoje a gente se encontra, né, tenho a minha parcela. Não, se você for buscar até falas de hoje mesmo, ela coloca até na responsabilidade do Lula a questão de você ter corte ou mesmo contenção aí de despesas, né? Então você percebe que cada um fala, né, para o seu eleitorado, só que preço, Medina, preço não mente, né? Então nós temos aí um cenário onde a curva de juros abre, o dólar sobe, a bolsa cai. Então assim, aquilo que você falou, o mercado, né, olha essas falas e põe preço no que acredita e do que não acredita. Folha, né, a gente sabe que aceita tudo. Você pode escrever qualquer discurso ali e falar para o seu público, mas o mercado pode entender isso como, de repente, uma fraqueza, né, em relação ao seu comprometimento, ou acreditar que você realmente vai estar focado em buscar um equilíbrio fiscal. Os preços falam por si só. Eu acho que a gente não tem o mercado interpretando que isso vai acontecer. Eu acho que você falar diante de uma casa legislativa de que você vai buscar o déficit zero onde você não consegue sequer
encontrar receitas onde você vai recompor uma desoneração de PIS/COFINS, já mostra a fraqueza que o governo está tendo, muitas vezes, em recompor, né, alguns pontos importantes da questão fiscal, Medina. Perfeito, o Alex Munitebet dizendo também que a desoneração precisa de uma compensação de receitas. Ela participa, né, desse debate sobre a LDO de 2025. Vamos pegar mais um trecho, Andrezão, do que diz a ministra? Como mais liberal, até concordo. Só, assim, metas nós temos. É só para entender que assim, o papel do Ministério do Planejamento na revisão de gastos é análise, diagnósticos e projeções. A decisão é coletiva interna da equipe econômica, envolve o Ministério da Fazenda, o Ministério da Gestão, Casa Civil e, obviamente, deliberação final do presidente, e, a partir daí, uma discussão coletiva do Congresso Nacional. Em relação à vinculação ou não vinculação, não estou dizendo nenhuma coisa nem outra. Eu disse só, particularmente, que eu acho que precisamos discutir a desvinculação de benefícios. A única e tenho que, por obrigação, colocar qual é o impacto que a valorização do salário mínimo tem em cima da aposentadoria, não dos demais. Mas a aposentadoria, num primeiro momento, eu tiraria se fosse um voto, por uma razão. Nós temos N problemas tão importantes quanto no andar de cima que precisam ser atacados. Inclusive, ter a coragem de enfrentar na Previdência Pública a aposentadoria de militares. É preciso colocar os números, eu vou colocar, a decisão política não é minha. E daí por diante. Então, todos esses números estarão disponíveis, minha obrigação legal, inclusive, apresentar esses dados e fazer esses levantamentos, tá? Só para deixar claro que não é que eu sou contra a desvinculação, em relação à aposentadoria, não aos demais benefícios, eu acho que nós temos que enfrentar. E até modernizar alguns programas. Não posso aqui nem adiantar algumas coisas, mas nós estamos trabalhando na modernização de alguns benefícios também, tá? Agradeço a você. Tá, então, a ministra do Planejamento Monetário quer comentar esse trecho, Alex? Olha, Medina, ela mesmo coloca, né? Ela começa falando, o planejamento, ele faz as análises. Cabe, né, ao Ministério da Fazenda e a palavra final do presidente Lula. Então, assim, de novo, para mim é muito claro que ela fala para o seu eleitorado, se isenta em alguns momentos, né? E vai jogar vamos dizer assim, a resposta em relação ao fiscal em cima dos pensionistas. A impressão que dá é que vai acabar sofrendo, né, vai acabar sobrando, perdão, para a população, né, e sempre como já dizia minha avó, pro elo mais fraco, né, vai acabar sobrando aí talvez para os pensionistas. Valeu, Alex, obrigado, hein, pela sua participação conosco, um forte abraço a você e até amanhã. Valeu, Medina, boa tarde a todos e até amanhã, valeu. TC News, seu resultado é nossa marca.